Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo. E a nossa conversa de hoje, gente, vai ser um bate-papo que eu quero trazer o despertamento para vocês, tá? E como sempre, eu trago para vocês um tema. E o nosso tema de hoje é Tire a armadura de Saul. Para quem conhece a Bíblia, para quem já ouviu um pouquinho da Bíblia, tenho certeza que já ouviu falar sobre a história de Davi, né? E eu não vou me prolongar aqui na história dele, porque realmente é muito longa. Então, para ser bem rápido, eu quero trazer para vocês só uma explanação para que você entenda onde eu quero chegar. Davi era aquele menino, né, que ninguém dava nada, os irmãos dele era aquele que eram irmãos de guerra, formosos, e Deus manda ali, em determinado tempo, Samuel até a casa, né, do pai de Davi, para escolher o novo rei. Naquele momento, o rei ali era Saul, que não foi o escolhido de Deus, o povo que insistiu por aquele rei, né? E aí o Senhor queria um rei que fosse escolhido e segundo o coração dele. E aí, diante dos olhos de todos, até mesmo dos pais de Davi ali, os irmãos dele, qualquer um deles, poderia ser o escolhido. Mas Davi não. Davi só era um pastor de ovelhas, um noivo que estava ali, né, que ninguém dava importância. Mas o Senhor mandou chamar Davi e o escolheu como rei. Depois de anos, Davi foi ali exercer, né, o seu mandato de rei, né? E Davi, né, era aquele que antes de ter ali a sua posse como rei, ele derrubou aquele gigante, né? Vocês lembram do gigante com a pedrinha? Esse mesmo. Então, como eu falei para vocês, vim trazer uma explanação aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? E aí, esse dia onde Davi foi enfrentar o gigante que estava afrontando o povo de Deus, né, que estava ali se baseando na sua força, né? Naquele dia, ele chegou ali e foi desacreditado pelos irmãos que falavam: "O que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas", né? E aí Davi, ele pediu uma oportunidade, né, para Saul naquele momento. E nós sabemos que a história de Davi e Saul foi bem longa. Talvez eu possa trazer para vocês aqui um pouco mais sobre a história dele em outro bate-papo. Mas hoje vamos focar em Davi. E Davi, em determinado momento, ele foi pedir a armadura de Saul, né? Saul já era um homem, Davi era um menino, né? Que provavelmente tinha ali seus 16, 17 anos de idade. Então ele era franzino, né? Então, ele para guerrear, né, com o gigante, ele precisava de uma armadura, ele precisava de uma armadura. Então ele foi pedir, né? Foi oferecido para ele, foi ofertado para ele uma armadura. E a armadura não era dele, não era o número dele. Então, quando ele colocou aquela armadura, imagina que pesada, né? Caiu ali sobre o ombro dele. Ele notou que aquilo ali não servia nele. Ele notou que aquilo ali não era para ele. E ele foi fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, sem armadura, porque a armadura dele não era física. A força dele não era como a força e a altura do gigante. A força dele estava no interior. A força dele não vinha dele. O poder que estava nele não vinha dele, vinha de Deus. E aquela armadura folgada, Davi ali desconfortável, resolve tirar aquela armadura e fazer o que o Senhor mandou fazer, sem aquela aparência de guerra, né? E aí, você já conseguiu perceber por essa introdução, eu já quis dizer para você, e como também eu coloquei, né, como tema, que aquela armadura não era para ele, que era para ele tirar aquela armadura. E hoje eu quero falar para você, tire a armadura de Saul. Como é que você vai fazer isso? E por que eu tô falando isso para você? Quantos pesos você tem carregado na sua vida por conta dos outros? Quantas armaduras você tem colocado no seu guarda-roupa que não são suas? Às vezes você tem a boa intenção de ajudar alguém, você quer ser aquela pessoa que vai lá e ajuda todo mundo, e que quer ser aquela que vai e que conquista,
e que isso, não, peraí que eu vou te ajudar, eu tô cansada, não, mas eu vou, não, o menino tá chorando, não, mas mesmo assim tá aqui o seu pra me cuidar também, isso, aquilo. E quando vai ver, você está doente, cansada e sem ninguém para te ajudar, porque você colocou a armadura dos outros. E eu não tô querendo dizer para você aqui não ser prestativo, não ser caridoso, não. Só que é um tempo determinado para todas as coisas. E há batalhas que vocês às vezes estão comprando sem a permissão de Deus. Eu já trouxe para vocês aqui a história daquele pastor, né? Que o Senhor falou para ele assim, não ajudar. Uma irmã que teve a casa destelhada. E você pode parar e pensar assim, nossa, mas como assim? Ele é um pastor, foi o que ele mesmo disse, Senhor, eu sou um pastor, como é que eu não vou ajudar uma membro da minha igreja que a casa está toda destelhada? Mas o Senhor tinha que trabalhar na vida dela, e não só na vida dela, na vida do esposo dela, que era um homem que não queria compromisso com o trabalho. E o Senhor falou para ele assim, não coloca a telha na casa dela. E ele foi lá, juntou os obreiros e colocou. E o Senhor falou para ele assim, agora você vai pagar o preço por isso. A gente acha que o nosso Deus mudou, que aquele Deus que corrigia, mudou. A gente só quer o Deus paz e amor. Mas ele fala que ele é amor, mas ele é justiça. É como nós. Somos pai, mãe, ou você que tem uma autoridade sobre alguém, você tem que exercer sua autoridade. Mas você ama aquilo que você faz. Você ama quem você está cuidando, a quem você gerou. Não é mesmo? Quem dirá Deus? Então, ele ama, mas ele também corrige. Quando aquele pastor colocou a telha na casa daquela irmã, o que aconteceu naquele momento? Quando finalizou, chamou o marido da irmã e falou assim, olha, eu vou arrumar um serviço para você. E ele falou assim, serviço? Você já telhou a minha casa toda? Bem assim. Então, Deus tinha que trabalhar na vida dele. Talvez ele, vendo aquele telhado, ele teria que dar um jeito de arrumar. Mas o pastor não. Ele quis ir arrumar. Quantas vezes você, na posição de cristão, se coloca nesse pedestal? Você pega para você esse troféu de eu faço, eu dou conta de tudo porque eu sou cristão. E eu tenho que mostrar piedade, amor? Sim. Você tem que demonstrar. E você tem que fazer. Desde que o Senhor tenha te dito sim. Desde que o Senhor tenha te liberado para fazer aquilo. Eu conto para vocês, gente, um testemunho que eu já contei aqui, que a gente ia fazer algo que o Senhor tinha falado pra gente não fazer. Mas ele falou com você? Não. Ele foi falar depois. Mas não entendi. Eu vou explicar. Tem coisas que o Senhor sabe que não é para você fazer. Tem coisas que o Senhor sabe que não é para você colocar. Mas a sua empolgação te faz ficar cego. E a nossos olhos não é óbvio, mas aos olhos de muitos é. O que aquilo pode acarretar. E aí tu íamos tomar uma atitude que não era da vontade de Deus tomar. A gente ia se colocar numa situação que eu só fui perceber depois que ela já estava armada. Naquele momento, eu percebi que alguma coisa estava errada. E a partir de qual momento, Lid? Quando eu vi que a situação já estava ali armada e eu ouvi da boca da pessoa algo que eu não tinha ouvido antes, mas foi o próprio Espírito Santo que deve ter tocado naquele momento para que a pessoa soltasse aquilo, para que eu realmente perdesse a minha paz. Sim, às vezes a gente perde a paz, é o próprio Espírito Santo que tira ela da gente, não é aquela paz, gente, de tranquilidade. Eu tô falando assim, ó, te incomodando. É esse tipo que eu tô falando, tá? Filha, não tá certo, filha. Gente, eu sei que eu não conseguia fazer nada sem pensar naquilo. Aquilo me tirou a paz de uma tal forma que tudo que eu fazia, tudo, gente, aquilo ficava na minha cabeça. Eu não tinha mais sossego. E eu ficava ali falando com o ai. E aí o Espírito Santo me alertou, filha, não é da minha vontade. Para muitas pessoas, poderia ser que eu seria aquela que, olha, como você é boa, olha como você, nossa, olha você, mas só o Senhor sabia
o que poderia acontecer depois. Então, eu teria que ter ouvido a voz do Espírito Santo, mesmo sem ele ter falado. E como assim, Neide? Perguntado a Deus: Senhor, era a sua vontade? Quantas coisas a gente pega com as nossas mãos, sendo que o Senhor não deu? O aval dele não deu sim. E óbvio, gente, que nosso coração estava assim, querendo muito que aquilo acontecesse, sabe? A gente estava muito empolgado para aquilo acontecer, a gente estava muito feliz para que aquilo tudo acontecesse. Mas não era da vontade de Deus, sabe? Talvez era o nosso orgulho que estava falando mais alto ali, no sentido de não, vou fazer porque a gente dá conta. Não, a gente não dá conta, o Senhor sabia que a gente não ia dar conta. E o Senhor permitiu que a pessoa falasse algo para que a gente percebesse, opa, filha, sai fora disso. Então, aos nossos olhos era uma boa ação, era uma boa coisa, mas aos olhos do Senhor não era o momento, não era a hora, porque só Ele sabia o que viria depois e que veio depois e que a gente foi prestar atenção que já estava acontecendo, mas eu não vi. E talvez mais para frente eu possa trazer esse testemunho para vocês aqui mais claro, né? Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente pega a prova com nossas mãos. Gente, até mesmo de pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Às vezes é prova. Às vezes você tá falando, não deixa. Quantas pessoas, gente, eu tive que vigiar com aquilo que eu falava. Porque a pessoa pegava a mínima coisa que eu falava, gente, e levava para outras pessoas de uma forma assim, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Pessoas que eu não via há muito tempo e que, sabe, a gente não... E quando me viam, me tratavam de forma estranha. E hoje essa pessoa não sabe que eu sei que ela levava meu nome pra lá e pra cá de uma forma errada, me pintando como se eu fosse uma pessoa ruim, como se eu fosse uma pessoa... Gente, eu falo pra vocês que a minha rotina é com os meninos, casa, igreja, mercado, e ali, aqui, nunca na casa de ninguém. Já falei pra vocês também que quando eu tô com alguma dificuldade, alguma coisa, a gente passa aqui, a gente não espana pra ninguém, não vai naquela casa de ninguém pra fazer fofoca, nem pra nada. Então, quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo? O Espírito Santo me alertou, olha, tal pessoa, não deixe mais. Então eu estava muitas vezes querendo colocar armadura de Saul, não, eu tenho que deixar, sabe? Porque eu tenho que ter o exemplo, não, porque tá errado, não, porque não, você fala, não, filha, não, não dá. A palavra fala, se possível for, ter a paz com todos. Ajudar, a pessoa tá precisando, orar uma coisa, mas muitas vezes você tem que tirar de dentro da sua casa. Porque a pessoa não quer um conserto, a pessoa não quer se consertar. A primeira oportunidade que ela tiver de difamar você, ela vai levar. E como no meu caso, gente, acontecia. Como eu falei, pessoas que eu não via há muito tempo, quando me viam, me tratavam de forma grosseira. E eu não sabia por quê. É porque meu nome já estava sendo levado de uma forma errada por essas pessoas, né? E aí, o Espírito Santo me fez ver um dia. Depois que eu pedi para ele, que o Espírito Santo me mostra. E aí, depois de uma coisa que aconteceu, uma pessoa passou por mim e me falou, e eu já me liguei. A fulano veio falar comigo sobre tal coisa, falou algo que não era para ser falado, porque não era aquilo que realmente tinha acontecido. A pessoa que estava incomodada com certa situação e queria que algo fosse resolvido e colocou o nosso nome no meio. E a pessoa ficou chateada, pensou que foi a gente. Eu fui, tive que tomar, né? E falou, fulano, não foi assim, foi assim, foi assim, foi assado, foi fulano, fulano. Muitas vezes Deus está falando para você assim, às vezes você tem que tomar atitude. Para de ficar chamando para sua casa, para de ficar mandando mensagem, para de ficar respondendo fofoquinha, tira a armadura de Saul. Ah, mas você viu o que aconteceu com fulano? Ah, fulano, eu não quero saber o que aconteceu com ciclano, não. Sabe? Ah, mas você viu que fulano... Não quero saber. Ah, mas deixa eu ir na sua casa. Não. Vou sair. Sabe? Às vezes o Espírito Santo tá falando pra você, olha, para de catar gente com conversas que não te edificam para sua mesa, para sua casa. Para de andar com pessoas que você sabe que não quer conserto, que hoje vai comer na tua mesa, mas amanhã vai estar falando mal de você em outra mesa. E para muitas pessoas, aos olhos de outra, aquela pessoa é uma bênção, um arauto. Não, às vezes não é, mas só você sabe que é. Mas você escolheu tirar a armadura de Saul. Não ir lá bater de frente, ficar, não, porque isso aqui, fulano é assim, não.
O Espírito Santo me ensinou muito com isso. Olha, Lidiane, para. Não deixa na tua mesa. Não chame para entrar. Não viu há muito tempo. Se não é recíproco, fica na sua. Não fica mandando mensagens desnecessárias. Entende? Muitas vezes o Espírito Santo está falando isso com você hoje. Quantas armaduras você tem carregado? E talvez hoje seja o dia de você tirar todas elas do seu guarda-roupa. Tem lutas que a gente tem que lutar. Que a gente tem que ir lá guerrear. Alguém está precisando, alguém. Mas tem coisas que são desnecessárias para o seu emocional, para sua vida. Não adianta nada você agarrar o mundo com as suas mãos e terminar doente sozinha. Sabe? Porque você fez, e você falou, e você deixou entrar, você deixou fazer isso, aquilo, porque você queria ser a boa zona, porque você queria ser aquela que, aos olhos dos outros, é aquela que ajuda todo mundo, que você, sabe? Tem uma pessoa, gente, que eu aconselhei, falei assim, para de ficar querendo ser a voz de todo mundo. Às vezes tá todo mundo ali na mesma situação. Só a pessoa abrir a boca para falar, não, porque isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E era uma causa justa. Tipo assim, era algo que era necessário, mas todo mundo sabia que fulano ia falar. Então, se o bicho pegasse, ia pegar pra fulano. Então, tava todo mundo quietinho. Eu falei, para de fazer isso. Para. Porque na hora do vamos ver, vai ser só você. Para. E essa pessoa, as 3 vezes que eu falei, como minha mãe dizia, tomou o cutucu na água. Lige porque você não, gente, porque quem tá vendo de fora vê melhor. É que nem um quadro. O quadro, ele não tá vendo ali, né, que tá pintado. Mas a moldura muitas vezes tá ali, né? Tá ali por fora. A gente tá vendo que tá por fora. Falei, para. Quantas vezes você tem sido aquela que, ei, vem aqui que eu falo, vem aqui que eu tomo conta. Eu já passei por isso também. E eu concedi a essa pessoa depois aquilo que eu já tinha passado. Fulano veio com um vídeo pra mim, com uma situação pra mim. E na hora que eu falei, isso aqui. O Espírito Santo falou assim, sabe como se falasse, toma vergonha. E eu vi a pessoa quietinha lá. Depois de falar pra mim, não, mas eu vou lá na casa de fulano pra poder consertar isso, sabe? Porque tava com medo. Então eu fui aquela que erguia a voz, a pessoa que veio me falar o negócio, ficou quietinha e depois saiu com um boa samaritana. Gente, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Principalmente a gente que é cristão. Que a gente acha que assim, se a gente falar um não, a gente vai pro inferno por causa disso. E não. A palavra do crente, como diz a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Olha, fulano, não, fulano, sim. Mas esse sim, esse não seja direcionado por Deus. Então eu trouxe para vocês aqui algumas experiências minhas, algumas experiências dos outros. E que eu espero que com isso que eu te contei, e com a palavra também que eu vim trazer embasada nesse bate-papo, você possa ter tido um esclarecimento para sua vida, no que você tem que fazer daqui para frente. Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu poderia ficar aqui falando muito mais coisas, mas eu espero você no próximo bate-papo, tá? Te convido também a conhecer os outros conteúdos aqui do canal, se você não conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Mas se você já é inscrito e inscrita aqui, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então um beijo, tchau, tchau, e eu te aguardo no próximo vídeo.